A gente vai falar sobre o reino dos fungos, ou também muito conhecido também como reino dos fungi, né? Eu acredito que em algum momento da vida de vocês, já tenham ouvido falar, né, em fungos, viu? Como, por exemplo, os cogumelos. Provavelmente vocês já viram os mofos e também os bolores, e até mesmo as leveduras, entendeu? Só que, como vocês podem ver na imagem, né, esses mofos aquele tipo de fungo que se aloja ali, se abriga ali no seu pãozinho, que você compra um pão ali, deixa muito tempo exposto assim, e esquece de comer e deixa para lá, então, em questão de dias, vocês vão observar que vai começar a criar um morfozinho por cima do pão. Acontece também nos legumes, entendeu? E tem os cogumelos, que para mim é um dos fungos mais bonitos que tem, certo? E as leveduras. Essas leveduras, ela pode viver em colônias ou solitária mesmo. Essas leveduras, dela é extraído um fermento muito importante para a produção dos pães, da produção de vinhos, bebidas, certo? Através da fermentação. Então, é isso que a gente vai ver hoje, sobre o reino dos fungos. Então, eles são eucariontes, certo? Eles têm o núcleozinho bem organizado, o material genético delimitado por uma parede, certo? Celular, entendeu? E uma coisa que é importante ressaltar aqui da estrutura da, das células dos fungos é que ela é envolta pela membrana plasmática e um pouco acima da membrana plasmática, vocês podem ver que tem uma parede de quitina. Essa parede de quitina é um tipo de proteína, certo? É o mesmo tipo de proteína que existe naquelas carapaçazinhas das baratas. Então, por isso que quando vocês pisam se em algum momento vocês já mataram alguma barata, que eu não sei, né? Provavelmente sim ou não. Quando a gente pisa na barata, a gente escuta assim, um estralozinho dela. Então, na verdade, aquilo ali é que a gente está quebrando uma camada de quitina que dá resistência às baratas e também vai dar resistência aos fungos, principalmente os cogumelos. Professor, Sim, se pisar na barata assim, descalço, tem algum problema ou não? não. É nojento. Eu acredito que você não vai ter essa coragem. Mas não tem Eu já problema, fiz não. isso, professor. Oi? Eu já fiz isso. Oi, rapaz, você matou a barata. Descalço. Teve nada, né? Não. Então, certo, pessoal? Então, o importante de entender que das células dos fungos é que elas são eucariontes, certo? Então, é bem organizado o núcleo de uma célula do fungo, tem aquelas organelas, tem essa parede de quitina e uma das organelas mais importantes também na estrutura da célula dos fungos são esses vacúolos. Esses vacúolos é onde vai armazenar água, certo? Já que eles precisam se instalar em tronco de árvores, em raízes, certo? Então eles precisam de alguma maneira de armazenar água e até mesmo nutrientes para se manterem, certo? Então, são duas coisas que vocês têm que ficar atento sobre a estrutura da célula dos fungos. É saber que eles são eucariontes, é bem organizado, certo? Bem delimitado, que tem uma parede de actina acima da membrana plasmática e que no citosol tem uma estruturazinha chamada vacúolo, que é onde os fungos vão armazenar suas substâncias, né? E para se alimentarem e também água. Então, elas podem ser unicelulares, acredito que você já vem falando umas 3, 4 semanas, unicelulares, construídos por apenas uma única célula, certo? E um exemplo dos fungos unicelulares são as leveduras, que eu falei para vocês, que
é extraído dela o fermento que é usado na fabricação dos pães. Essas leveduras elas podem ser microscópicas, quando apresentada isoladamente, ou também pode formar colônias, que agregados de células, certo? De células das leveduras, podem formar colônias. Nesse caso, vai ser macroscópicas. É aquele caso quando você vê, por exemplo, um fungo, aquela manchazinha no seu pão ali, ou então no tronco de alguma árvore, um mofozinho que destaca ali, na verdade, eles são agregados de células, certo? Que torna os fungos macroscópicos. Microscópicos você não consegue ver a olho nu, macroscópico você consegue ver porque eles fazem uma colônia de células. Pode ser também pluricelulares, formado por várias células, e dos exemplos de pluricelulares os mofos, os bolores e os cogumelos. Como eu falei anteriormente, né, aquele morfozinho que fica em cima do seu pão são agregados de células, são mais de uma célula, vai formar colônias, e formando colônia vai ser pluricelular, porque é mais de uma célula, certo? E os cogumelos também são pluricelulares e macroscópicos, por isso que a gente consegue ver a olho nu. Então, os fungos, aqui eu trouxe um exemplo aqui dos cogumelos, ele tem um corpo filamentoso, certo? A estrutura corporal dela é filamentosa. E esses filamentos, na verdade, são formados por um agregado de células. Você pode ver aí abaixo, no cantozinho esquerdo da tela de vocês, abaixo tem as hifas. Essas hifas são agregados de células. E esse agregado de hifas, essas raízes, como se fossem raízes, a gente dá o nome de micélio, certo? Então, essa é basicamente a estrutura do... A gente trouxe aqui o exemplo dos cogumelos, aquela partezinha de cima que parece... na verdade, a gente classifica aquilo como chapéu também, certo? E o corpozinho, aquele talozinho do cogumelo, a gente dá o nome de corpo de frutificação. É onde vai Professor, ocorrer a reprodução dos fungos. A gente vai falar mais adiante. professor, Então, o habitat. Qual o habitat dos fungos? Os fungos eles podem ser encontrados em ambiente terrestre, certo? É importante salientar aqui também que pode ser encontrado em ambientes aquáticos. Então, em grande minoria, mas existem espécies, né, que vivem em ambiente aquático. Então, em ambiente, alguns também vivem em ambiente quente, ambiente úmido e sombreado. E também, o mais importante de todos, né, do habitat onde os fungos têm que viver, tem que existir matéria orgânica. Por quê? Porque são das matérias orgânicas que os fungos vão se alimentar, certo? Então, eles precisam se alojar, por exemplo, no pão que vocês compram e esquecem de comer, deixa lá. Então, vai criar amorfos, então, dali ele está se alimentando, certo? Então, é basicamente esse o ambiente que a gente vai encontrar dos fungos. Eles têm um tipo de vida, pode ser um tipo de vida livre, como, por exemplo, os cogumelos. Eu não sei se vocês já viram os cogumelos, né, certo? Mas, pelo menos nas vezes que eu vi, é comum a gente encontrar um cogumelozinho solitário, um aqui, aí outro lá na frente. Você não, dificilmente vai encontrar uma colônia de cogumelos, mais de um cogumelo, tudo pertinho um do outro. Porque eles vivem livre, em vida livre. Esse tipo de fungo aí, orelha de pau, pessoal, é aquele que fica parecendo mesmo uma orelhazinha que fica no caule das árvores, certo? Então, ó, tem até, acho que eu não trouxe a imagem, mais adiante vai ter uma imagem que representa, viu, os tipos de fungo, orelha de pau. Quando chegar lá, eu mostro a vocês, né? Eles são saprófagos, eles são decompositores da matéria orgânica, que é do que ele precisa para se alimentar, certo? E são parasitas. Eles podem causar doenças, tanto em plantas como em animais. Em plantas, eles podem ressecar as folhas, né? Recobrir a folha, empatar ali
a transpiração das plantas. E um tipo de doença mais comum nós seres humanos, nos animais, e também nós seres humanos, é a micose, que dá na nossa unha, deixa nossa unha encardida, suja, entendeu? Então, são alguns tipos de doença que causar tanto nas plantas como nos animais. Então, o tipo de vida pode ser, pode ser do tipo mutualístico e simbiose, é aquele tipo de fungo que se fixa ali na raiz, na raiz das árvores, nos caules, nas folhas, nos alimentos que vocês jogam fora, então, entendeu? Então, essa simbiose é basicamente que eles, qual a palavra correta? Se apropriam de uma certa matéria orgânica para poder produzir extrair seu alimento, tendo em vista que eles são heterotróficos, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. E agora eu lembrei um ponto interessante, antes os fungos, eles eram, muito antes nas classificações de seres vivos, eles eram colocados no reino das plantas, o reino plantais, só que no decorrer do tempo, observaram que os fungos eles têm mais semelhança com os animais do que com as plantas. Então, tiraram do reino das plantas, colocaram no reino dos animais. Depois foram observando que as características que os fungos apresentam não se encaixavam em nenhum desses reinos. Aí foi sim criado o reino que tem atualmente, o reino fungi, só para os fungos. Então, são tem uns tipos de fungos liquinizados, aqueles que eles se associam em microalgas e cianobactérias, e tem também os micorrizas, que são associados com as raízes das plantas. Aqui do lado esquerdo de vocês, tem um tipo de fungo que a gente chama de líquens ou liquinizados, que é aqueles que se fixam nos caules das plantas. E do outro lado tem as micorrizas, que é aqueles que se fixam nas raízes das plantas. Essa fixação, essa mutualismo, simbiose que eles fazem pode ser maligna ou benigna para a planta. Então, certos tipos de fungo vai causar problemas para as plantas e outros tipos de fungos vai se beneficiarem, porque de alguma forma vai ajudar a planta a sobreviver. Sim, Mas quais são esses fungos que beneficiam? por exemplo, vem aqui essas micorrizas. Essas micorrizas, como eles são esse alimento de matéria orgânica, vamos usar, por exemplo, numa mata. Tem uma planta lá, uma árvore que dá alimento. Por exemplo, vamos usar um exemplo no pé de maçã, certo? Tem um pé de maçã, tá ali na mata, ninguém colhe as maçãs vão cair. Quando as maçãs vão cair, esses fungos vão fazer mutualismo, né, simbiose essas maçãs. Eles vão tirar alimento para si, certo? Para os fungos mesmo, e vão devolver nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Então, essas micorrizas, os tipos de fungos micorrizas que dá nas raízes das plantas, é um tipo de fungo que é beneficiado para, por exemplo, para as plantas, certo? Justamente por isso, essa troca acontece meio que uma troca de favor. Então, os fungos estão ali na raiz das plantas e eles vão se alimentar, mas também vai propiciar alimento para as plantas, uma excelente condição de vida. Entendido? Entendi. Entendido? Sim. Certo. Sim. Ainda falando sobre o tipo de vida, eles podem viver isolados, é o caso dos cogumelos, que eu já falei anteriormente, e também pode formar colônias, no caso, as leveduras, certo? A associação de células de leveduras podem ir se juntando, formando filamentos e formando colônias.
É a nutrição. Professor, uma coisa que seria legal, professor, é usar o microscópio para ver bem direitinho. Exatamente. Tem algumas imagens. Vocês podem pesquisar depois na internet. Tem algumas imagens lá das células de fungo, certo? Tirado lá do microscópio. E dá para ver bem direitinho, principalmente das leveduras. É muito interessante as células das leveduras. Depois vocês podem pesquisar lá na internet e verem as fotos. Tá. Então, eles são heterotróficos, certo? Como eu falei anteriormente. Não produzem o próprio alimento, precisam de matéria orgânica para se alimentar. E um desses de, exem- é, de fonte de alimento desses fungos são restos de pães, frutas velhas ali, certo? Tronco de árvores e até mesmo raízes. Então, eles usam dessas matérias orgânicas para se alimentar. Eles podem respirar de forma aeróbica, utilizando oxigênio, certo? Mas também existe tipos de fungo que respira de forma anaeróbica, facultativa. O que é que isso quer dizer? Anaeróbica facultativa. Pode existir, se existir oxigênio, elas vão respirar, mas se não existir, não tiver oxigênio onde eles estão, não vai fazer diferença, porque eles vão usar a fermentação para fazer sua respiração, certo? Então, essas anaeróbicas facultativas podem viver em ambientes que têm oxigênio ou que não têm oxigênio, tanto faz. No caso da aeróbica, não, só vai viver em locais que existe oxigênio. Tipo de reprodução. Eles podem se reproduzir assexuadamente. Assexuadamente, quando eles se reproduzem assexuadamente, não vai gerar descendente, não vai gerar variabilidade genética, descendência diferente. Por quê? Eles estão só gerando como se fosse clones. Um exemplo aqui é a fragmentação do micélio, que eu falei que o micélio é o conjunto de hifas que formam como se fosse um enraizado. Então, esses micélios, eles quebram um talozinho, certo? Como se fosse, como, por exemplo, você tem algumas plantas que você pega, né? Vocês que gostam aí vocês têm jardim em casa, ou a mãe de vocês tem, vocês podem observar que tem algumas plantas que você só arranca um galhozinho em planta, pronto, aí ela já vai se desenvolver. É o mesmo caso aqui, essa fragmentação do micélio. Vai sair uma partezinha do micélio, um pequeno pedaço do micélio, e onde esse micélio cair na terra ou se fixar, vai desenvolver outro fungo. Outro exemplo também é o brotamento. O brotamento, por exemplo, tem um fungo ali, aí vai sair um brotozinho. Esse brotozinho, ele pode cair, se destacar, né, do, do fungo adulto, se destaca, e onde ele cair, pronto, ali ele já vai se desenvolver, vai gerar outros fungos, e assim por diante, certo? Então, dois tipos de reprodução sexuada que a gente tem aqui, fragmentação e brotamento. Tem também a produção de esporos. Nesse caso, a produção de esporos nas, nos cogumelos fica ali na partezinha do chapéu, aquela regiãozinha do chapéu do cogumelo, onde vai produzir esporos. Esses esporos, quando chega no tempo da reprodução, eles vão sair, né, daquela regiãozinha do chapéu. Pode ser ali de forma natural, vento, alguma coisa assim, ou até mesmo quando as pessoas chegam e de alguma forma tocam nele, certo? E vai dispersar esses esporos, e onde eles cair, novamente vai gerar outros fungos. Mas pode também se reproduzir de forma assexuada. Por exemplo, as hifas, como eu falei anteriormente, né, que são agregados de células, elas podem se juntar e trocar material genético, trocar informação genética e gerar uma nova hifa, entendeu? Esse tipo de reprodução aqui, sexual, é interessante que ele vai gerar variabilidade genética, vai gerar fungos cada vez mais resistentes, certo? E com características genéticas diferentes. Então, nos fungos nós temos tanto reprodução assexuada como reprodução sexuada.
E os fungos, eles podem ser classificados de acordo com o formato do corpo. Aqui eu trouxe mesmo só por questão mesmo de acrescentar algumas informações, mas não preciso nem se preocupar tanto com isso, com essa classificação. Mas pode ser classificado tanto como quitroidiomicetos, que são os tipos de fungo que são filamentosos, e nesse tipo aqui é aquático, como eu falei para vocês, existem algumas espécies que é aquático, embora em grande minoria, certo? Zigomicetos, que são os mofos, e basiodimicetos, os cogumelos, e as comicetas são as leveduras. Então, a característica, a forma de classificação dos fungos vai levar em consideração a forma do corpo, formato do corpo desses fungos, certo? E vocês podem observar que todos terminam em micetos. E micetos faz referência aos todos dos fungos. Então, todo tipo de fungo, na sua classificação, vai sempre aparecer no final esse sufixo micetos, certo?